Tema de hoje: não tente mudar ninguém. Mude a si mesmo. Autor: Neville Goddard. Tradução livre: Paulo Gar. Neville começa sua palestra de hoje fazendo a seguinte observação. Antes de começarmos a nossa palestra de hoje, gostaria de dedicar um minuto para esclarecer algo que eu disse ontem à noite. Uma senhora que esteve aqui presente na reunião de ontem à noite disse que sou contra uma determinada nação. Deixo claro que não sou contra qualquer nação, ou contra quaisquer raças ou crenças, e se por acaso me referi a alguma nação, foi apenas para ilustrar um ponto da palestra. O que eu estava na verdade querendo dizer era o seguinte: nós nos tornamos o que contemplamos. Nós nos tornamos naquilo que foca nossa atenção. Pois tanto faz nos apegarmos à natureza do amor ou à natureza do ódio, que em ambos os casos, nós iremos nos transformar na imagem e semelhança dessas coisas. Ontem à noite, quando me referi àquela nação, simplesmente li uma notícia para mostrar a vocês que quando pensamos que podemos destruir nossa imagem, quebrando o espelho, estamos na verdade, apenas nos enganando. Pois quando, por meio de uma guerra ou de uma revolução, destruímos títulos que para nós representam arrogância e ganância, nós nos transformamos com o tempo na personificação daquilo que pensávamos ter destruído. Portanto, hoje, as pessoas que pensaram terem destruído os tiranos, são na verdade cópias exatas daqueles tiranos. Então, para que eu não seja mal interpretado, deixe-me explicar novamente o fundamento deste princípio. A consciência é a única realidade. Somos incapazes de ver outra coisa que não seja o conteúdo de nossa própria consciência. Portanto, o sentimento de ódio nos trai na hora da vitória e nos condena a ser a cópia exata daquilo que condenamos. Toda vitória ou conquista sobre um inimigo resulta em uma troca de características, de modo que os conquistadores sempre se tornam iguais ao inimigo conquistado. Odiamos os outros quando carregamos o mal dentro de nós. Raças, nações e grupos religiosos viveram por séculos em hostilidade íntima, lutando entre si, e é da natureza do ódio, assim como é da natureza do amor, nos transformarmos à semelhança daquilo que mais contemplamos. As nações agem em relação a outras nações, da mesma forma que seus próprios cidadãos agem em relação uns aos outros. Quando a escravidão existe em um estado, e essa nação ataque a outra nação, isso tem a finalidade ou a intenção de escravizá-la. Quando há uma competição econômica feroz entre cidadão e cidadão, então, na guerra com outra nação, o objetivo é destruir o comércio do inimigo. As guerras de dominação são provocadas pela vontade daqueles que dentro de um estado, dominam as fortunas dos demais. Nós irradiamos ou expressamos o mundo que nos rodeia pela intensidade da nossa imaginação e sentimento. Mas, neste mundo tridimensional de nosso tempo, o tempo bate devagar. E, portanto, nem sempre observamos a relação do mundo visível com nossa natureza interna. Então foi isso que eu quis dizer. Essa foi a minha intenção. E para que eu não seja mal interpretado, digo que esse é o meu princípio. Você e eu podemos contemplar um ideal e nos tornarmos apaixonarmos por ele. E por outro lado, podemos contemplar algo de que não gostamos, e, ao condenar essa coisa, nos tornamos como ela. Mas, devido à lentidão do tempo neste mundo tridimensional, quando nos tornamos aquilo que contemplávamos, nós nos esquecemos que antes, a gente odiava ou adorava essas coisas. A lição desta noite é a pedra angular da Bíblia. Então preste muita atenção. Você sabe onde está a pergunta mais importante feita na Bíblia? Ela é encontrada no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Como você já sabe, todas as histórias da Bíblia, suas passagens, seus personagens, são apenas estados mentais, ou seja, vivem apenas na mente do homem.
Eles não têm nenhuma referência a qualquer pessoa que tenha vivido no tempo e no espaço, ou a qualquer evento que já tenha ocorrido na Terra. Então vamos voltar ao livro de Mateus. O drama relatado em Mateus acontece desta maneira. Jesus se volta para seus discípulos e lhes pergunta: de quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles replicaram: uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. E outros ainda dizem que tu, mestre, és Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus lhes disse: mas quem então vós dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bendito és tu, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E digo-te também que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mateus 16:14-18. Jesus, se voltando para seus discípulos, significa o homem voltando-se para sua mente disciplinada em uma autocontemplação. Então você se pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Isso significa: o que os homens pensam de mim? Então você responde: alguns dizem que João voltará, e alguns dizem que é Elias quem voltará, e ainda outros dizem Jeremias, e mais outros profetas da antiguidade que voltarão. É muito lisonjeiro ouvir que você é um ou que se assemelha aos grandes homens do passado. Mas a razão iluminada não está escravizada pela opinião pública. Ela está preocupada apenas com a verdade. Por isso faz a si mesmo outra pergunta: mas quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, quem sou eu? E se eu for ousado o suficiente para presumir que sou Cristo Jesus, a resposta voltará: tu és o Cristo Jesus. E quando eu puder assumir isso, sentir e viver isso com ousadia, eu estarei apto a dizer a mim mesmo: a carne e o sangue não poderiam ter me dito isso. Mas meu Pai, que está no céu, é que me revelou isso. Então, faço desse conceito do eu, a rocha sobre a qual estabeleço minha igreja, o meu mundo. Pois como está escrito em João 8:24, se vocês não acreditarem que eu sou Ele, vocês morrerão em seus pecados. Traduzindo: como a consciência é a única realidade, devo assumir que já sou o que desejo ser. Pois se não acredito que já sou o que quero ser, permaneço como sou e morro nessa limitação. O homem está sempre procurando alguma coisa para se apoiar. Ele está sempre procurando alguma desculpa para justificar o seu fracasso. Mas essa revelação não dá ao homem a desculpa para ser um fracassado. Seu conceito de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias da sua vida. Todas as mudanças devem primeiro vir de dentro dele, o indivíduo, e se ele não muda por fora, é porque ele não mudou por dentro. Mas o homem não gosta de se sentir o único responsável pelas condições da sua vida, e por causa disso, desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás, e não caminharam mais com ele. Então Jesus disse aos restantes: vocês também vão embora? E Simão Pedro respondeu: ora, Senhor, para onde e para quem iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. João 6:66-68. Então, posso não gostar dessa passagem que acabei de ouvir, me dizendo que devo me voltar para minha própria consciência, que é a única realidade e o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Talvez você diga: era mais fácil viver quando eu podia culpar outra pessoa. Era muito mais fácil viver quando podia culpar a sociedade pelos meus males, ou apontar o dedo para o mar e culpar outra nação. Era mais fácil viver quando eu podia culpar o clima pela maneira como eu me sinto. Mas você me dizer que eu sou a causa de tudo que me acontece, que estou sempre mudando meu mundo em harmonia com minha natureza interior, isso é mais do que um homem está disposto a aceitar. E se isso for verdade, para quem eu iria?
Se essas são palavras de vida eterna, devo retornar a elas, embora pareçam tão difíceis de aceitar e digerir. Quando o homem entende isso perfeitamente, ele sabe que a opinião pública não importa, pois os homens apenas lhe dizem quem ele é. E o comportamento das pessoas ao seu redor só lhe fazem dizer quem ele é ou escolheu ser. Se eu aceitar esse desafio e começar a viver de acordo com ele, finalmente chegarei ao ponto que é chamado de grande oração da Bíblia. Ele é relatado no capítulo 17 do Evangelho de São João, que diz: terminei a obra que me destes para fazer. João 17, 4. E agora, ó Pai, glorifica-me com ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo, antes mesmo que o mundo existisse. João 17, 5. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardei em teu nome. Aqueles que tu me deste, eu tenho guardado, e nenhum deles está perdido. João 17, 12. É impossível que algo se perca. Nesta economia divina, nada pode ser perdido, nem mesmo pode passar. A florzinha que floresceu uma vez, florescerá para sempre. Isso é invisível para você aqui com seu foco limitado, mas florescerá para sempre na dimensão maior do seu ser, e amanhã você a encontrará. A passagem diz: tudo o que tu me deste, guardei em teu nome, e nenhum perdi, exceto o filho da perdição. O filho da perdição significa simplesmente a crença na perda. Filho é um conceito, uma ideia. Perdido é simplesmente perda. Só perdi verdadeiramente o conceito de perda, pois nada pode ser perdido. Posso descer da esfera onde a própria coisa agora vive, e, à medida que abaixo em consciência para um nível inferior dentro de mim, ela sai do meu mundo. Eu digo: perdi minha saúde. Ou, eu perdi minha riqueza. Perdi minha posição na comunidade. Eu perdi a fé. Ou perdi 1000 coisas. Mas as coisas em si mesmas, uma vez tendo sido reais em meu mundo, elas nunca mais poderão desaparecer. Eu, por meio de um aprofundamento em consciência, a um nível mais profundo, faço com que essas coisas desapareçam de minha vista, e digo: elas se foram. Agora elas estão acabadas no que diz respeito ao meu mundo. Tudo o que preciso fazer é ascender ao nível em que eles são eternos, e mais uma vez se objetivam e aparecem como realidades em meu mundo. E aqui, meus amigos, termina essa parte da palestra. Espero que você esteja gostando. Se você desejar ouvir a segunda parte, deixe um comentário. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Gratidão.